Mas gergelim, que é importante, a mesma medida já é sim importante para ele voltar para pegar. Então gergelim você não pode pegar. Ou talvez mishum denafesh tirhaim. Talvez o motivo do trigo, por que o dono não volta para pegar em relação a um cavo em 4 amot. O motivo que não volta para pegar porque é esforço demais para ele, não vale a pena. Com mais razão ainda, shum shemim. Então o gergelim que é pequeno, já que o gergelim é pequenininho, então o trabalho é muito maior, é muito mais trabalhoso voltar para pegar isso. Então com mais razão ainda que o dono não voltaria para pegar o gergelim, e consequentemente então você poderia pegar. Mas aí dúvida, essa é a nossa dúvida, se é pela importância ou se é pelo trabalho, se é pelo esforço. Se é pela importância, então gergelim ele voltaria, o gergelim é mais importante. Agora, se o trigo você não volta pelo esforço, com mais razão ainda que o gergelim você não vai voltar. O dono não volta para pegar, por quê? Porque o esforço é maior. Outra pergunta levanta a Gemara agora. Kav tamar be'ar bamot. Mesma medida, só que agora de tamaras. Estamos tratando de tamaras. Qual vai ser o din? Se você encontrou agora kav, a mesma medida, kav de tamaras. Em arbamot, kav rimonei, kav de romã. Rimonim é romã. Cav de romã, a mesma medida de romã, be'ar bamot. Mal, qual é o dino? Cav be'ar bamot, tá em mamai. O cav em 4 amot, qual é o motivo? O cav de trigo em 4 amot, por que o dono não volta para pegar? Mishum de lohashivei, não é importante. Isso talvez seja o motivo que ele não volta para pegar. Então, cav tamer be'ar bamot, cav rimone be'ar bamot, nami, keven de lohashivei mafkaleu. Atmarim, e o romã, as tâmaras e o romã eram menos importantes que o trigo. Se trigo ele já não volta para pegar, que é mais importante, então qual shaken, com mais razão ainda, que ele não volta o dono para pegar, então, o que é o romã ou as tâmaras que ele deixou na época do depósito. Ou Dilma, ou talvez, mishum denafesh tirhai, ou talvez a Gemara continue, talvez o motivo que em relação ao trigo ele não volta para pegar o dono é por causa do esforço. Bekav tamarei be'ar bamot, bekav rimonei be'ar bamot, e o cav de tâmaras, o cav de romã em 4 amot, que são frutas grandes, keivan de lonafesh tirhayu, lomaf kaleu. Já que o cav, a mesma medida de tâmaras ou de romã, em 4 amot, não é tão trabalhoso, porque as frutas são grandes, é mais fácil para o dono voltar e pegar, então ele sim volta, ele não desiste disso, ele não faz ética. Ele continua sendo dono, e quem encontra não tem jeito de pegar. Mas essas foram as dúvidas que foram levantadas no Beit HaMidrash, e a Gemara termina no finalzinho da última linha do Daf Kafalev, Teiku. Teiku é uma sigla que significa Tishbi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Navi, Itaretz, Kushiot, Ibayot. Eliyahu Navi, quando o Eliyahu Navi vai chegar para anunciar o Mashiach, Bezrat Hashem Lekavod Yameinu, seja em breve, Eliyahu Navi vai resolver todas as questões que ficaram em dúvidas, que a Gemara não respondeu. Teiku é uma questão de dúvida, ficou em aberto aqui. A gente tem dúvida então. Todas as perguntas que foram perguntadas na Gemara, a Gemara não respondeu. Existe uma dúvida aqui agora, esse motivo que na época do depósito, o dono, quando deixou trigo, um cavo de trigo, essa medida em 4 amot, por que ele não volta para pegar? Ele não volta para pegar, o motivo é por causa do trabalho, ou se o motivo é por causa da importância do negócio. E consequentemente nós levantamos essas dúvidas agora, e a Gemara terminou em dúvida, ela não respondeu. Os dois lados ficou em dúvida, ela não respondeu. Quando o Eliyahu Navi chegar, ele vai responder essas perguntas. Agora, se a gente for analisar melhor o que está acontecendo aqui, a primeira dúvida do Rabi Irmia foi em relação ao que é metade de um cavo em 2 amot. Metade de um cavo em 2 amot. A primeira dúvida do Rabi Irmia. A primeira dúvida do Rabi Irmia foi metade de um cavo em 2 amot. Qual é o din? Se é pelo esforço, talvez aqui o dono, nesse caso, volta, que é menos esforço. Que aqui tem metade da quantidade só, metade de espaço também está ocupando. Então ele volta para pegar o dono. Você encontrou isso, não pode tocar, deixa lá, o dono vai voltar. Ou talvez é pela importância. Se é pela importância, se para um cavo o dono já não volta uma quantidade maior, então com mais razão ele não vai voltar para metade de um cavo uma quantidade menor. Vamos para pensar um pouquinho aqui. Quando nós estamos falando que o dono, quando ele deixou na época do depósito um cavo em 4 amot, ele não volta para pegar. Levanta o Rabi uma questão, o que vai ser com metade de um cavo em 2 amot? Espera aí, mas se você parar para prestar atenção, num cavo em 4 amot também tem meio cavo em 2 amot. Ou seja, na mesma situação de um cavo para 4 amot, se ele não volta, então já está subentendido que não volta para Hatzikав também para metade de um cavo em 2 amot. O que o Rabi está perguntando?
Na Bíblia não... O que o Rabi está perguntando? Como é que a gente entende a pergunta da Bíblia? A Bíblia era uma cabeça brilhante na Bíblia. Eu vou contar para vocês uma história da Bíblia em Baba Batra. A Gemara em Baba Batra traz uma história, né? Tem uma sugiá, tem uma Mishnah, que ela trata sobre pombais. E a Gemara diz o seguinte: a Gemara diz que o pombo, antes dele começar a voar, ele vai pulando. Ele anda pulando, e o máximo que ele consegue se afastar do pombal que ele vive é 50 motos, são 25 metros, mais ou menos. Aproximadamente 25 metros. Mais do que isso ele não consegue andar. Então, se você tem 2 pombais e sumiu um pombinho, e você agora não sabe quem é o dono, a que pombal pertence esse pombo, você vê pela distância. Se ele está dentro dos 25 metros próximo desse pombal, pertence a esse pombal. Se está próximo do outro pombal,